Graça e paz, irmãos, amém? Abra, por favor, a sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vou estar lendo o 9 também. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e versículo 9. Amém. Amém? 1 Pedro 2, 5 diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9: Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos em teu nome, Senhor Jesus, para exaltarmos e engrandecermos o teu nome. E aqui estamos, Pai, diante de ti e diante deste mundo, Pai, diante da tua igreja, para anunciar a tua palavra. Portanto, Senhor, nos conceda ousadia, unção do Espírito Santo para ministrar os corações, Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração para compreendermos aquilo que procede de Ti, Pai. Que não seja o homem, mas o Senhor a falar conosco nesse momento. Nós entregamos esse tempo ao Senhor e Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz e pela Tua presença em nós que traz vida à letra e revela a nós aquilo que está no Teu coração, que nos edifica no Espírito, Senhor. Que assim seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então aqui nós estamos aqui retomando a ministração que nós iniciamos sobre o sacerdócio, sobre o tabernáculo reconstruído de Davi, conforme a promessa ali nos profetas, e confirmada ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando ali os irmãos, em um concílio para resolver uma questão, lembraram que havia esta promessa, né, da reconstrução do tabernáculo de Davi para que os gentios pudessem buscar a Deus. Então nós entendemos aqui, até mesmo pela interpretação dada por Tiago, que era realmente a igreja que estava se levantando e que o Senhor agora estava revelando o Evangelho não só aos judeus, mas para todas as pessoas do mundo. E então o Evangelho começou a chegar a todos e chegou até nós, né? Pela graça de Deus, por esta graça, por esta profecia que se cumpriu e está se cumprindo, a palavra da salvação chegou até nós, o Evangelho da salvação chegou até nós. E aí a palavra de Deus nos diz então aqui em 1 Pedro 2, estou tentando recapitular o que nós já vimos para nós darmos sequência, que agora nós fomos separados por Deus como sacerdotes, reino de sacerdotes, como era o plano dele desde o início com Abraão, depois com Israel e agora com a igreja, com a dispensação da igreja, com esse tempo da graça. O Senhor tem nos levantado agora para assumir esse papel de sacerdote dele aqui na terra. E aqui nós estamos então aprendendo um pouco sobre o ofício de sacerdote, né? Como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa missão. Esses 2 versículos que nós lemos aqui já são de grande valia para nós, porque eles dizem para nós de uma forma muito clara o que nós somos e o que nós fazemos. No versículo 5, né, destacando algumas coisas, a Bíblia diz que nós agora, igreja, somos um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós que estamos em Cristo, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós agora fomos separados para Deus, diante do mundo, como esse sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Então o sacerdote que o Senhor levantou agora, a igreja do Senhor nesses dias, cheia do Espírito Santo, ela é chamada, eu e você, para oferecer
sacrifícios espirituais. É oração, é o jejum, é a meditação na palavra, é uma vida no Espírito, né? Dando lugar mais ao Espírito do que pela carne, né? A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. Existe um andar no Espírito e um andar na carne. O andar no Espírito nos conduz à vida e paz. O andar na carne nos conduz à morte, à corrupção, aquilo que se estraga, aquilo que envelhece, aquilo que se perde com o tempo. Então, uma das coisas que nós fazemos aqui, tomando por base esses 2 versículos que nós lemos, é que o sacerdócio santo oferece sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Só é possível fazer isso se estamos em Cristo, se nascemos de novo, se nós experimentamos a salvação daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e se tornam santuário do Espírito Santo, templo de Deus, porque o Espírito Santo ele vem e habita em nós. Aleluia. No versículo 9, nós também podemos pegar algo relacionado ao que nós devemos fazer, o que um sacerdote faz, né? Então aqui diz também que ele faz, que ele anuncia os louvores, né? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então são sacrifícios espirituais, irmãos, que, falando de uma forma resumida, nós oferecemos sacrifícios espirituais para que nós possamos contemplar a Deus, conhecer Jesus cada dia mais e sermos transformados de glória em glória na imagem dele. Nós estamos no processo de santificação agora. Primeiro nós fomos salvos, agora nós estamos no processo de santificação, que é a transformação da mentalidade, da vida que nós tínhamos na carne, para que ela se torne cada vez mais semelhante a Jesus. Então esse é o nosso sacrifício espiritual, devocional, individual ou coletivo, quando também nós oferecemos sacrifícios espirituais coletivamente, quando nós nos dispomos a participar de reuniões de adoração, de oração. Então nós estamos fazendo o investimento em nossas vidas. Nós estamos mergulhando mais fundo nos rios que o Senhor tem para nós, na revelação de Deus para nós, de quem nós somos nele. Isso é algo gradativo, que vai sendo crescido em nossas vidas, a fé, o amor, a revelação do Senhor, a identidade de filho que nós temos em Cristo diante de Deus. E também nós temos um trabalho, um compromisso com o mundo, né, de anunciar essas virtudes lá fora, de levar Jesus para as pessoas. Então nós primeiro precisamos conhecê-lo, para depois fazê-lo conhecido. Foi o que o apóstolo Paulo perseguiu, irmãos, durante toda a sua vida, quando ele falava ali que ele estava prosseguindo para o alvo. Se você ler ali o contexto de Filipenses 3, você vai ver que ele considerava ali tudo que ele havia aprendido na religiosidade que ele tinha, no investimento que ele tinha feito desde a infância, como esterco, como lixo, comparado à grandeza do conhecimento de Cristo. Então ele queria ser conhecido para fazê-lo conhecido aos outros. E foi o que ele procurou fazer e que deixou um grande exemplo para nós. Então é um tempo, meus amados irmãos, de nós abrir o nosso coração para contemplar essa verdade sobre nós, ao nosso respeito. Que agora nós somos um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais e para anunciar os louvores, as virtudes desse Deus maravilhoso, dessa salvação graciosa que nos alcançou em Cristo Jesus. Aquilo que Ele fez na cruz por nós, nos salvando dos nossos pecados, nos tornando justiça de Deus para que a gente pudesse assumir essa posição de sacerdócio. E nós lemos, no Antigo Testamento que o sacerdócio, ele era confiado a poucos homens. Poucos homens tinham o privilégio de estarem diante de Deus na terra, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. E agora o Senhor tem chamado povos de todas as nações, aos quais nós estamos incluídos, para vivenciar esse honroso ofício, esse honroso serviço, esse ministério sacerdotal que Deus ele tem nos chamado. Então, irmãos, é uma oportunidade única da nossa geração, até que Ele venha. Então, muitos de nós aqui estamos vivendo um tempo tão oportuno,
de poder viver isso que a palavra de Deus está nos mostrando. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o tempo que nós vivemos, essa revelação de Jesus para nós, de viver essa nova aliança, de viver o sacerdócio real, de ser uma nação santa, foi algo que os profetas, os homens de Deus do Antigo Testamento ansiaram, desejaram estar presentes para viverem isso. E hoje nós vivemos, nós temos a oportunidade. O mundo tem feito de tudo para cegar o nosso entendimento e apagar esta oportunidade maravilhosa, grandiosa que está diante dos nossos olhos, e muitos de nós estamos deixando passar. Mas a Bíblia diz, até que Ele venha. Como é que Ele vai encontrar você quando Ele voltar? Achará porventura o Filho do Homem fé na terra? Achará o Senhor fé na sua vida quando Ele voltar de uma forma iminente, sem aviso? Como é que Ele vai encontrar a mim e a você? Será que Ele vai nos encontrar servindo com fidelidade, exercendo a mordomia, administrando os dons, os talentos, os recursos, tudo que Ele tem entregado nas nossas mãos de uma maneira fiel em prol do seu reino? Ele vai achar fé em nós? Essa fé que vive como se estivesse realmente esperando a volta do Senhor? Ou como alguém que vive sem realmente pensar verdadeiramente nisso? Às vezes até fala, eu espero no Senhor, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas será que verdadeiramente nós estamos vivendo uma vida de alguém que crê de fato que o Senhor está voltando? Porque não dá para nós arriscarmos. Determinado dia eu vou viver isso, eu vou buscar Deus, eu vou me fortalecer, eu vou me revestir com a armadura de Deus, eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu vou evangelizar. Em determinado dia do ano eu vou fazer isso. Em determinado dia da semana. E se o Senhor voltar nos outros dias? E se o Senhor voltar antes do que você imagina? A volta dele vai ser iminente. Será como um ladrão que não avisa nem o dia e nem a hora. Então, o que a Bíblia diz a respeito de um servo prudente? Na parábola das noivas, de tantas maneiras o Senhor tem falado. Que aquele que é sábio, ele vive constantemente. Ele vive firme naquilo que ele realmente crê. Não é arriscando um de outro, mas é uma vida de adoração. Não é um momento de adoração. Não é um momento, um dia no ano, para celebrar o nascimento de Jesus. É uma vida celebrando não só o nascimento, mas a vida, a morte e a ressurreição daquele que reina e vive para sempre. Aleluia! Então é uma vida de adoração. E uma vida de adoração requer uma vida de disciplina, uma vida de constância, uma vida estável na presença de Deus. É como um relacionamento, um casamento, um relacionamento de pai e filho, que se ele não for semeado, se ele não for intencionalmente priorizado, ele não vai ter uma saúde, ele não vai ter um grande valor e um grande resultado. Um casamento é todo dia, é junto, é conversando, é se acertando, é se ajustando, é compartilhando, é sofrendo junto, é sorrindo junto, é conquistando junto, é encarando as lutas juntos, todos os dias, né? Falando, conversando, sendo honesto, sendo transparente. E com Jesus é a mesma coisa, meus irmãos. Naquele grande dia, o Senhor, a Bíblia diz que muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. E o que a Bíblia diz? O Senhor fala: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então é vivendo uma vida como se o Senhor não fosse retornar, se fosse vir. Mas Ele virá, Ele está voltando, aleluia, em nome de Jesus. Então, sacerdote, anuncie as virtudes do Senhor, busque ao Senhor, ofereça sacrifícios espirituais diante de Deus. E eu vou te dizer algo, quando você descobre esse lugar em Deus, você vai saber que não há nada melhor, nada mais gostoso, prazeroso, maravilhoso do que você realmente contemplar a glória de Deus e ser um canal para que a glória dele
se expanda, se multiplique por todos os lugares para onde você for. A Bíblia diz: como as águas cobrem o mar, toda a terra seja cheia da tua glória. A natureza anseia, geme pela manifestação dos filhos de Deus, para que nós venhamos espalhar a glória de Deus por toda a terra, irmãos. E a glória de Deus, ela traz vida, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz salvação. Então, onde você vai, há ali uma oportunidade de levar a glória de Deus também, porque você carrega a própria presença de Deus na pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, na ministração passada, nós falamos então sobre algumas coisas que os sacerdotes fazem, né? Até dentro disso, sacrifícios espirituais. Prepara o lugar onde Deus e as pessoas se encontram, ou seja, devoção, uma vida devocional, um tempo com Deus, um tempo de qualidade com Deus, dobrando os teus joelhos ali em arrependimento, em confissão de pecados, para que você esteja em paz com o Senhor todos os dias, porque nós nascemos de novo, nós descemos as águas do batismo, mas durante a nossa caminhada nós cometemos pecados. Então, é o tempo onde nós nos acertamos com o Senhor, nos alinhamos novamente e estamos em paz. Mantemos essa paz com o Senhor, é uma manutenção da paz, dessa conexão, dessa integração com o próprio Deus. Então, nós preparamos o lugar onde Deus e os homens se encontram, ou seja, a gente prepara a nossa própria vida. E isso, irmãos, inclui tudo, tá? Não é só o espírito, mas corpo, alma e espírito. Cuide do corpo, né, de uma forma um pouco mais regrada, pensando que você precisa estar bem disposto para poder fazer as coisas, para poder ir até as pessoas ou transitar pelo mundo. Muitas vezes, irmãos, você não está indo para o lugar para fazer isso, mas você está no lugar onde você pode fazer isso. Talvez você vai ser convidado para uma festa de aniversário, mas ali a presença de Deus está entrando, assim como Jesus esteve num casamento. A presença de Deus estava ali. Vocês tentam imaginar esse casamento? Não era um casamento comum. Havia ali um homem com a presença de Deus nele. Então ali naquele casamento a presença de Deus estava. Por isso que não faltou o necessário. Não houve vergonha, houve alegria, porque o reino estava lá. E a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Aleluia! O sacerdote, ele leva a presença de Deus, ele ministra para Deus. Então, o sacerdote que carrega a presença de Deus, ele está em todo o tempo transitando em dois mundos. Ele está com os pés aqui na terra, mas os olhos dele estão no céu, ele está diante de Deus. O testemunho dele é um testemunho que o céu contempla. A Bíblia fala que uma nuvem de testemunhas, ela está acompanhando a nossa vida agora, o momento que nós estamos vivendo na história. Porque o bastão do Evangelho está com a nossa geração agora. Não está mais com a geração do apóstolo Paulo, Pedro, João. Eles passaram o bastão para nós, né? Para outros e outros e outros, até chegar à nossa geração. Então o céu, ele contempla agora como que nós estamos caminhando em relação a essa missão que nós temos. Então nós estamos o tempo todo ministrando para Deus. Então o que nós fazemos aqui não é simplesmente para as pessoas, mas é para Deus e para as pessoas, porque aquilo que Deus quer que a gente faça é também alcançar vidas em nome dele, em nome de Jesus. Então o sacerdote ministra para Deus, seja um louvor, como nós falamos aqui na última ministração, seja indo lá fora, seja dentro da sua casa, seja lá no trabalho, você ministra para Deus. Você abençoa as pessoas, o sacerdote ele ministra bênçãos, né? Uma das mais famosas, a bênção araônica, a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Nós fomos levantados, irmãos, para fazer isso o tempo todo, em todos os lugares em que nós estamos. Sabe, lá no trabalho, você vai lá no banheiro, estende a tua mão e fala: Senhor, que o Senhor abençoe este lugar, estas vidas, o meu patrão, os meus colegas, que o teu reino, que o sol da justiça venha brilhar no coração deles, trazendo salvação sobre este lugar. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação. Ao invés de brigarmos uns com os outros, irmãos, a Bíblia nos chama para lutar nas regiões celestiais, na autoridade do nome de Jesus, em espírito. Às vezes nós mudamos completamente isso.
Ao invés de lutarmos nas regiões espirituais, com as armas poderosas em Deus, nós entramos em combate com pessoas. Falamos mal delas, não queremos estar perto, tratamos com indiferença, excluímos, cancelamos. Fazemos coro com aqueles que não têm entendimento, que às vezes também estão convivendo com uma pessoa difícil, e sim, elas não têm entendimento, elas vão ser regidas pela carne, vão falar mal, vão querer até mesmo puxar o tapete, quem sabe, mas nós temos que fazer a diferença. Vós sois a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então nós somos levantados, irmãos, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Estenda mãos abençoadoras sobre os lugares onde o Senhor tem te colocado, e você será fiel no sacerdócio para o qual você foi chamado e separado. E 5, o sacerdote ajuda outros a adorar a Deus. Então é aí que entra a oportunidade, quando nós temos, de falar do Jesus, de falar da igreja, de falar como você foi alcançado, de falar do que Jesus fez em você, na sua família, enfim. É você aproveitar as oportunidades de ajudar outros a adorar a Deus. Quem sabe puxar uma oração na hora do almoço. Ô pessoal, vamos agradecer a Deus agora? Sabe, às vezes eu fazia isso lá no futebol, quando a gente jogava. Tinha muitas pessoas ali que não conheciam Jesus. E ali no final, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus. Aí todo mundo vinha, agradecia. Já em aniversários eu tive algumas experiências bem legais também, de orações que, graças a Deus, nós estamos acostumados a fazer em todos os nossos aniversários. Então, para nós é algo que é comum, mas isso não nos torna banal. É comum, mas é maravilhoso, é especial, é sagrado. Mas é algo tão comum para nós que é algo normal, né? E aí eu tive algumas experiências, né? Uma específica que eu me lembro agora, de fazer uma oração ali simples, no aniversário no qual eu fui chamado para fazer a oração, e ali pessoas serem tocadas por aquela oração, de aniversário, sabe, com lágrimas nos olhos, vir me procurar, conversar comigo, pessoas que ainda não têm ainda um novo nascimento. Então, irmãos, nós temos que ajudar os outros a adorar a Deus. Foi para isso que Deus levantou um reino de sacerdotes, para ajudar o mundo a adorar o Deus único e verdadeiro, a adorar realmente e verdadeiramente somente aquele que é digno de receber a adoração. Porque muitos são enganados, o diabo ele engana, é o pai da mentira, porque ele quer receber a adoração que só Deus merece. Então, de várias maneiras, através da idolatria, não só de imagens, irmãos, mas da idolatria de ídolos mesmo, cantores, jogadores de futebol. Isso é uma coisa que nós temos que vigiar muito, sabe? De clubes de futebol. Nós temos que saber o limite ali para que não se torne uma idolatria. Porque é o nome que o mundo dá. É ídolo mesmo, é idolatria. E algo que eu estava até comentando com a minha esposa, que a luta do crente é uma luta ferrenha mesmo, dentro de si, com a sua própria carne, e com o mundo e com o diabo. A pessoa que não tem esse compromisso com Deus, que não tem o temor de Deus, um artista, um cantor, por exemplo, ele não tem essa preocupação de dar glória a Deus. A glória é para ele mesmo, então ele se atira no meio do público, ele não tem essa preocupação. Agora, um servo do Senhor, levantado na música, por exemplo, que se torna famoso, ele tem que lutar o tempo todo e vigiar o coração para não cair no orgulho, na soberba, de receber glória para si. Então essa é uma luta muito grande que cada um daqueles que são sinceros e fiéis a Deus luta. Aquele que não tem compromisso com Deus não se importa, ele não se preocupa com isso. É para ele mesmo, ele quer que o pôster dele esteja na parede dos quartos dos adolescentes, ele quer que as pessoas comprem os seus discos, que ouçam sem parar, que sejam hipnotizados, enfeitiçados ali pela sua música. Ele não está nem aí com as coisas de Deus, ele não liga. Mas aquele que é servo do Senhor, ele tem uma luta. Então ele vai se encontrar com pensamentos, das vezes, que ele não vai se orgulhar, ele vai se entristecer, sabe? Pensamentos da carne, pensamentos de inveja ou de luxúria e tantas coisas que nós temos que lutar contra a nossa carne. Então, irmãos, não se envergonhem de lutar contra a sua carne, de surgir coisas na superfície. Isso é sinal de que o Espírito Santo habita em você, ele está iluminando o teu ser, para você encontrar e ver o que há mal dentro do teu coração e se arrepender, entregar na cruz, porque o Senhor já levou na cruz todos os nossos pecados, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. É só nós nos identificarmos com a cruz, entregar e confessar com a nossa boca a sujeira que está dentro de nós, e o Senhor nos limpa, nos purifica, para que possamos exercer esse sacerdócio que não é por merecimento, mas é por graça. Foi o sangue de Jesus
Somente o sangue do Cordeiro que nos habilitou para sermos esses que Deus separou para serem sacerdotes do Senhor. E para finalizar, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, a ministração de bênçãos. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E também 1 Crônicas 25, versículo 1 diz: Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então, irmãos, há um ministério do sacerdote do Senhor de louvor que é algo poderosíssimo, é algo poderoso. É um lugar que você entra em Deus, irmãos, de louvor, de contemplação do Senhor, de exaltar Ele pela sua grandeza, pelo seu amor, de quem Ele é, de realmente louvar, ter um tempo na sua vida de louvor ou de ouvir, mas principalmente aqui nós estamos falando de sacrifício de louvor, de você se apresentar diante de Deus como esses cantores, de apresentar-se diante de Deus como essa palavra em que nos é dada em Hebreus, que por meio de Jesus a gente possa oferecer um sacrifício constante de louvor a Deus, que é o fruto de lábios que proclamam o seu nome. Então, que é algo tão poderoso que nós temos alguns exemplos na própria palavra de Deus que nos mostra o poder que há nessa adoração, nesse louvor profético, onde você louva a Deus e ali durante o louvor você deixa o Espírito Santo te inspirar a profetizar, a declarar a palavra de Deus sobre tudo aquilo que Ele for trazendo ao teu coração. Como nos foi informado aqui em 1 Crônicas 25, que os cantores que Davi selecionou ali no tabernáculo de Davi, que é um tipo, uma simbologia disso que nós estamos vivendo hoje, da igreja e do santuário que nós somos também diante de Deus, de que eles profetizavam com música, eles estavam cantando, louvando, mas profetizando ao mesmo tempo. Né? Como muitas vezes nós temos essas experiências aqui no culto, quando os irmãos estão aqui ministrando louvor, e ali inspirados ali pelo Espírito Santo, eles também profetizam, eles declaram palavras, mas isso pode ser, irmãos, e eu digo mais, deve ser uma prática em nossas vidas, no momento que nós estamos ali na presença de Deus, no nosso devocional, separar um tempo para louvar o Senhor, para engrandecer o nome dEle, e ao mesmo tempo deixar Deus te usar para profetizar bênção, profetizar a palavra, a presença dEle na sua casa, na sua vida, no lugar onde você mora, na sua igreja, interceder ali profeticamente. E não é, irmãos, uma oração de pedir algo para Deus simplesmente, mas é algo de declarar mesmo, sabe? Senhor, aqui estou, Pai, em nome de Jesus, a sua mão é abençoada. Estenda a sua mão em nome do Senhor Jesus. Você está em Cristo. É como se o próprio Senhor Jesus estivesse fazendo isso, porque você está nele, ele é a videira, você é ramo, eu sou o ramo. Então, quando nós fazemos e exercemos o sacerdócio, nós estamos exercendo o próprio sacerdócio do Senhor. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão que está diante do trono. A Bíblia diz, aleluia. Então faça isso em nome de Jesus. E o sacrifício de serviço é o sacrifício onde você se dispõe a realmente a fazer discípulos, a caminhar junto, a ensinar aquilo que você está aprendendo para outras pessoas que já estão caminhando, que começaram agora, que se batizaram, pessoas que Deus coloca no seu caminho. Se coloque ali, apresente-se diante de Deus para oferecer esse sacrifício também, esse sacrifício de ensinar, sacrifício de dedicar tempo para alguém, sacrifício para discipular, né? Mateus 28, 19 diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Aleluia! E só voltando um pouquinho, a gente continua essa ministração com a graça do Senhor na próxima oportunidade. Eu gostaria só de dar o exemplo desse sacrifício de louvor que é poderoso diante de Deus. Muitos de nós conhecemos essa passagem de Atos 16, versículo 25. Abra, por favor, a sua Bíblia para nós caminharmos aqui para a conclusão. Atos capítulo 16, versículo 25. Aleluia, glória a Deus. É uma passagem onde Paulo e Silas estão louvando ali na prisão, né? Uma passagem muito conhecida de nós todos. Lá no versículo 25 diz assim, né? O contexto todos nós conhecemos, né? Eles foram presos por expulsarem o demônio ali, anunciarem o evangelho naquela cidade. Eles foram presos fazendo a vontade de Deus.
E ali no versículo 25 de Atos 16, olha só o que eles fizeram. Olha qual foi a atitude desses irmãos que entenderam o sacerdócio. Eles entenderam que eles eram sacerdotes do Senhor nesta terra e que eles estavam ministrando para Deus e, consequentemente, para as pessoas. Diz assim, versículo 25 de Atos 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros escutavam. Então, o que eles estavam fazendo? Orando e cantando louvores, sacrifício de louvor, de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, eles estavam fazendo exatamente isso que nós acabamos de ouvir, oferecendo sacrifício de louvor, louvando, orando, profetizando ao som da música. E eles não tinham nem instrumentos, irmãos, a não ser ali qualquer coisa que eles pudessem batucar. Mas a Bíblia fala que eles estavam realmente vivendo o sacerdócio aqui. Eles estavam diante de Deus, orando e cantando louvores. Então ore e cante louvores na sua vida e deixa Deus fluir através de você para você liberar palavras proféticas, palavras inspiradas por Deus para abençoar, para transformar situações, para entrar em lugares onde você não pode entrar, num casamento de algum conhecido, ou numa igreja, na vida de um irmão, enfim, são tantas coisas que o Senhor pode colocar no teu coração, na sua própria vida, para você abençoar seus filhos, seu futuro, gerar 2024 ali na presença de Deus, irmãos. Nós podemos fazer isso. O Senhor, Ele é o Deus de eternidade a eternidade. 2024, 2030, 2050 já está feito no coração de Deus. Então você tem essa oportunidade de estar diante dEle e liberar palavras inspiradas ali no momento de um louvor, onde você vem engrandecer Ele e liberar palavras proféticas na sua vida, na sua casa e na vida daqueles que o Senhor te lembrar. E aí no versículo 26, o sacerdócio santo sendo ali exercido poderosamente com fé na presença de Deus por aqueles irmãos, a Bíblia diz, e repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Aleluia! E aí, irmãos, para concluir, eu quero te mostrar algo lá em Apocalipse, que nos mostra os bastidores do que está acontecendo no momento em que, pelo menos esses dois, ou nós, 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus para orarem acerca de alguma coisa e cantarem louvores diante de Deus. A Bíblia vai nos revelar de uma forma tão graciosa o que está acontecendo do outro lado. Nós vimos aqui a terra e agora nós vamos poder ver o céu. O que está acontecendo no céu no momento em que o sacerdócio santo está sendo exercido com fé por 2 irmãos que estão orando e cantando louvores a Deus numa prisão. Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 5. 3 ao 5. Aleluia. Primeiro eu quero ler Apocalipse 5. Pode abrir no 8 lá, no versículo 3 ao 5, eu vou concluir aqui a mensagem. Apocalipse 5, versículo 8 ao 10 diz: havendo ele tomado o livro, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Então no céu também havia isso, harpa. Harpa representa a música. Taça, que a própria Bíblia aqui nos disse que são as orações dos santos, né? Uma taça cheia de incenso. Então a nossa oração ela sobe como incenso para Deus. Aleluia. E aí no capítulo 8, versículos 3 ao 5, irmãos, nós vamos ver aqui então os bastidores do céu, no momento em que uma oração e um louvor entoados por 2 sacerdotes na terra está sendo levantado para Deus. Apocalipse 8, versículos 3 ao 5. Veio outro anjo e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o ajuntar às orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Subiu o fumo do incenso com as orações dos santos, da mão do anjo. Tenta imaginar, irmãos, as orações de Paulo e Silas subindo aqui da mão do anjo agora. Ó. Tenta imaginar, diante de Deus. Lembre-se que o sacerdote ele tem uma visão que ele está ministrando diante de Deus. Você está diante do trono, você está louvando a Deus porque o sangue do Cordeiro te colocou nesse lugar. E com fé você está louvando e orando diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Tenta imaginar agora essa cena no céu. Paulo e Silas orando e cantando louvores.
Subiu o fumo do incenso com as orações dos santos, da mão do anjo diante de Deus. O anjo tomou o turíbulo e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E olha o que houve. Houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. O que foi que aconteceu lá na prisão? Um terremoto. Então, irmãos, é isso. Tenta contemplar esta verdade. E isso deveria te fazer pular de alegria e mergulhar o mais rápido possível. E eu encerro com Mateus 18, 20, que diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quando os sacerdotes se unem e juntos, em um só propósito, concordam acerca de qualquer coisa, como Paulo e Silas fizeram, irmãos, o Senhor, Ele está ali no trono, pronto para responder com fogo a oração dos teus servos. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Precisamos entrar nesse lugar de entendimento, irmãos, de intencionalidade, e sermos estratégicos, inteligentes, disciplinados, constantes, firmes, para que a glória do Senhor seja manifestada através das nossas vidas e encha toda a terra até que Ele venha. Aleluia. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por esse tempo precioso, por essa oportunidade de compartilharmos do pão da vida, da Tua palavra e da revelação que o Senhor tem nos confiado. Que esta graça, Pai, seja multiplicada, que a revelação do Senhor seja ali, Pai, entregue ao coração dos Teus filhos e filhas espalhados pela Tua igreja, que haja edificação, exortação e consolo com esta palavra, e venha nos impulsionar, Pai, a assumirmos esse lugar de sacerdócio santo, de sacerdócio real, e estarmos ministrando diante do Senhor, diante do Teu trono, Pai, e contemplar a Tua glória em nossas vidas e através de nós, como igreja do Senhor nesses dias em nossa geração. Leva-nos em paz e segurança, que a graça do Senhor nos seja multiplicada, meu Pai, e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, porque só Tu és digno, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Vão na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus.